Emociona. Excelente, Emociona. excelente. Perfeito. Jussara, seguimos então com um bate-papo agora com o Helder. É isso. Agora é ele que faz o fechamento da aula, arremate. é o arremate da sua aula. Só uma coisa, professor Helder, os quebradeiros estão pedindo se pode disponibilizar o PPT que foi apresentado na aula, na gravação. Posso sim. Pessoal, obrigado por terem ficado até aqui. Disponha. Obrigado por terem ficado até aqui. Então, eu anotei duas coisas para falar em termos de fechamento, até mesmo após reouvir a aula. Né? A primeira coisa é uma palavra de agradecimento mesmo, uma palavra de gratidão pela oportunidade de falar do Seridó. O Seridó é um sertão entre tantos outros desse Brasil. E o processo histórico que levou até a constituição dessa região com contornos mais ou menos reconhecíveis pelos que moram no Seridó e pelos que não moram mais, esse tipo de processo ele é comum a outras regiões do Brasil também, onde a mão do colonialismo foi muito forte, eu diria muitíssimo forte. Então, a gratidão por poder falar disso, né? Embora hoje nós não tenhamos, até agora, né, pelo menos, nós não tenhamos populações no Seridó que busquem manifestar a vontade de voltar a se reconhecer enquanto indígenas no processo de retomada da identidade étnica ou de etnogênese, ainda assim, esse processo que eu expus para vocês nessa aula é uma forma de a gente ver a história, é uma forma possível, né? Lembrando que essa minha reconstrução não é a única, é a minha visão muito particular, a partir do meu conhecimento, da minha visão de mundo, do fato de eu ser descendente de negros e de indígenas, etc., né? Mas é uma forma, dentre outras, de ver essa história do sertão e ainda mais de perceber enquanto os indígenas fizeram parte e fazem ainda dentro da cultura ou dentro da constituição das famílias dessa mesma região. Esse seria o primeiro ponto. Um outro ponto que eu acho que se alinha diretamente à temática mais geral desse minicurso é o fato de que esse tipo de iniciativa, ou dizendo de outra maneira, falar sobre a questão indígena, numa região onde, até o presente momento, da contemporaneidade, nós não temos populações que manifestem, como eu já falei, esse interesse em voltar a ser chamadas de indígenas, é uma atitude que, pelo menos em nível de provocação, ela atiça um desejo de se descolonizar o conhecimento, usando aqui uma discussão de intelectuais latino-americanos como Walter Mignolo, Henrique Dussel, Aníbal Quijano, entre outros e entre outras, né, que propõem que a gente, nos dias de hoje, faça uma abordagem histórica, tentando compreender como foi o passado, a partir das nossas interpretações, que busque descolonizar, portanto, o conhecimento. É fato que, e eu reconheço isso, é muito difícil se desapegar do modelo eurocentrista de história, do próprio paradigma eurocentrista, né, de ver o mundo. Vocês olhem que a própria organização da aula, né, eu adotei essa perspectiva da cronologia ocidental, indo do mais recuado até o mais contemporâneo, no sentido de tornar mais fácil o entendimento, mas isso é uma maneira muito europeia de ver a história, né? Agora fiquei, inclusive, me questionando, afinal, por que não começar com os dados mais contemporâneos do Seridó e voltar para o passado, né? Eu fiz aquela pergunta no início, né, onde é que estão os índios do Seridó, mas a descolonização, de fato, do conhecimento é algo muito difícil. Penso, todavia, que, reconhecendo essa minha fragilidade, então, que é uma fragilidade de muitas de nós, né, que somos embebidos por esse paradigma eurocentrado, só o fato da gente falar, de discutir, de questionar, as verdades já estabelecidas, na minha opinião, já é um ato de denúncia, né, contra o colonialismo, né, de maneira que aquela pergunta que eu deixei lá no meio da aula, né, a pergunta não, uma indagação sobre a Guerra dos Bárbaros ter oficialmente acabado, né, ou estar em continuidade, ela, no fundo, é essa denúncia, essa denúncia do colonialismo, na forma como a gente aprendeu história desde a nossa escola,
até as histórias em nossa casa. Então, era isso, a princípio, que eu tinha. São duas reflexões que eu fiz agora, ouvindo a aula novamente, e aí eu me coloco à disposição de quem quiser fazer perguntas, comentar, discordar, questionar, inclusive. Helder, professor, eu quero agradecer e parabenizar. Muitas informações, aí tem uma densidade de história, de informação e uma sensibilidade enorme sua de colocar isso dessa forma. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Depois eu vou ouvir várias vezes. Eu gostaria, assim, se Teodora não for falar agora, seria também antes, o Newton já dá o início a uma argumentação, o que ele faria, o Newton Bezerra, nosso convidado. Eu também, deixa eu abrir a câmera, gente. Ou, Teodora, você quer... Não, eu posso falar em seguida. Tá. Pode ficar à vontade. Não, pode falar, Teodora, por favor. Eu queria mais agradecer também a Helder, né? A gente passou a palavra de imediato para ele complementar o vídeo. E, sem dúvida, temos essa necessidade real mesmo, concreta, de lhe agradecer, Helder. Eu acho você, pelo que eu tenho acompanhado, você é um grande estudioso aí da área. Que bom que a gente que você está conosco também na universidade e tem essa visão para além da universidade, lidando com essas populações, né? Então, assim, você, de fato, eu concordo com Numa plenamente, você traz informações muito preciosas. Eu não estudo diretamente comunidades indígenas, mas o pouco que eu conheço, assim, eu vejo o quanto você traz que complementa, por exemplo, eu aprendi muito com você, eu acho que a Universidade das Quebradas permite isso também, essa troca, eu acho que a gente tem que estar aberto realmente, né, a isso, a ouvir o outro, a reconhecer o que é que você mais se identifica, o que você não conhecia, mas que bom que eu estou conhecendo, então... me identifiquei com muitas coisas, inclusive com coisas da minha própria família, frases que você colocou aí, que eu ouvi muitas vezes da minha família falando, né? Que meu pai era filho também, enfim, tinha uma indígena, enfim, toda essa história que você trouxe aí também eu encontrei muito na minha família. E me lembro, inclusive, assim, muito do que a gente tem vivenciado nos últimos anos, por exemplo, aqui em Natal e na região metropolitana, com relação a algumas comunidades indígenas. Newton vai falar melhor sobre isso, mas, por exemplo, em relação ao Sagi, eu já estive lá também com alunos, uma comunidade que nós temos aqui numa região mais praieira, né? O quanto eles têm lutado pelo território deles, e grandes empresários estão lá querendo tomar as terras, né? E eles querem, de fato, e eles se reconhecem como indígenas, né? Talvez um pouco diferente dessa situação no Seridó, quando você disse que eles não têm buscado muito esse autorreconhecimento, enfim. Enfim, são várias questões, essa questão também em relação à decolonização, né? Eu tenho acompanhado um pouco, já de um tempo falando desse conhecimento que é tão eurocêntrico, que a gente tem no nosso dia a dia, estuda na escola, muitas vezes não se deu conta, hoje que bom que estamos nos dando conta de tudo isso e buscando outros caminhos, né? mais diversificados, mais respeitáveis, né? Enfim, eu acho que são questões muito pertinentes que a gente pode ir desdobrando ao longo dos nossos encontros. Newton, por favor, ou Helder, enfim, fique à vontade. Também a minha fala de agradecimento, né, pelas informações que o Helder nos traz. Eu tenho uma vivência mais contemporânea com as comunidades indígenas, né? Eu trabalhei no IFRN já a partir de 2010 e eu fui morar em Apodi, né? E Apodi é um espaço onde existe uma forte presença indígena, né? O primeiro museu indígena do Rio Grande do Norte ele foi criado em 2013, Museu Luiza Cantofa, e era uma realidade, falando desse conhecimento eurocentrado, né, que a gente, infelizmente, ainda observa sendo replicado nos espaços acadêmicos,
né, sem considerar essas outras versões, né, como o Helder colocou. Eu tinha alunos, eu trabalhava com estudantes do ensino médio integrado, e os alunos, dentro do espaço de sala de aula, diziam assim: professor, eu sou caboclo, eu sou de família cabocla, eu sou de lugar de caboclo, e eu queria entender, né, na minha ignorância, esse significado. Eu perguntava: caboclo é legal? Eles diziam: não, não é não. Entendeu? Porque havia uma série de adjetivações negativas direcionadas ao caboclo. Então, quem era o caboclo? Era o bruto, o ignorante, o desconfiado. Então, não tinha nada de positivo. Eu lembro que nós começamos a pensar, logo que entrei no IFRN, eu fui trabalhar junto com os colegas no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEABI, né? E a gente começou a fazer um levantamento desses lugares de caboclo, né, que existia. Eu lembro de trabalhos de pesquisa desenvolvidos em Apodi, no bairro do Bico Torto, né, que tinha a presença de famílias indígenas. Na Serra do João do Vale, em Triunfo Potiguar, que é um município próximo, né, a gente subiu a serra para entrevistar dois senhores com mais de 90 anos, que eles faziam esse relato de serem, de ter essa origem indígena. Mas eu lembro que, à época, era algo muito delicado assumir essa identidade, né? Porque ela trazia sofrimento, não era um reconhecimento positivo. Na sequência, eu fui transferido para Nova Cruz e passei já aqui próximo ao litoral, e passei 1 ano e 3 meses. Eu não cheguei a finalizar nem escrever nenhum projeto, né, porque é uma distância considerável, né, de Natal para Apodi, são mais de 4 horas de BR. E quando eu cheguei em Canguaretama, a minha graduação é na área de artes visuais. Tenho pós-graduação em antropologia social, estou agora na educação, mas eu tento conciliar, né, essas áreas de alguma forma. Então, quando eu cheguei no campus Canguaretama, eu sou muito atraído por imagens. Eu sou professor de artes visuais, atuo com artes visuais, eu já vi aí as placas da Marielle Franco nas salas de algumas pessoas. E a primeira imagem, logo quando eu cheguei no campus, quem já foi ao IFRN Campus Canguaretama vai encontrar filtros de sonhos feitos com cipós nativos. E eu perguntei ao diretor acadêmico à época, né, por que aquela produção espalhada pelos corredores. E ele disse: não, isso aqui é um trabalho feito pelos indígenas do Catu dos Eleutérios. Catu dos Eleutérios, a primeira vez que eu ouvi falar, eu estava ainda no mestrado, na minha turma de mestrado, porque uma colega, a Cláudia, ela fez, eu acho que a primeira pesquisa acadêmica específica sobre o Catu dos Eleutérios, e era justamente... ela queria entender esse processo de etnogênese, né? Porque por muito tempo foi decretado, né, a inexistência, né, como o professor colocou, de populações indígenas no Rio Grande do Norte. E depois, de uma hora para outra, começam a aparecer grupos de pessoas afirmando essa identidade indígena. E a Cláudia, ela fez essa, sobretudo a partir dos anos 2000, e a Cláudia, ela fez essa pesquisa específica sobre o Catu dos Eleutérios. Para resumir isso, Claudinha maravilhosa. E aí, para resumir um pouco, foi o meu primeiro contato direto, porque é uma comunidade que é praticamente vizinha ao campus, né? É muito próxima, né? Nós temos estudantes indígenas nos cursos de licenciatura, nós temos nos cursos de ensino médio, técnico integrado, e além do Catu dos Eleutérios, nós temos também
próximas ao campus, a comunidade que Teodora falou, que é o Sergipe-Trabanda, né? E, mais recentemente, a comunidade de Jacu, também em Bahia Formosa, né? Desse contato, nós conseguimos produzir, a partir do NEABI, uma pesquisa sobre a produção artesanal desenvolvida no Catu dos Eleutérios e em Sergipe-Trabanda. Então, tinha ali uma produção artesanal que a gente queria entender quem é que produzia, quais eram os sentidos, quais as materialidades, né? E nós conseguimos publicar pela editora do IFRN. E eu concordo completamente com o Helder quando ele fala que essa situação da guerra dos bárbaros ela permanece, né? Na sequência, esse trabalho nós fizemos a partir de 2016, e na sequência nós fomos convidados a participar de um encontro sobre museus comunitários e pontos de memória, que foi um evento organizado no IFRN Cidade Alta, né? E lá, eu lembro que tinha um professor convidado do IBRAM, que ele falava sobre a organização de museus indígenas no Brasil, e de uma maneira muito interessante. Então, motivados por isso, nós fomos até ao Ceará, né, porque a gente sabia do trabalho da Lúcia, a Lúcia já tinha estabelecido, a Lúcia Tavares é a organizadora do Museu Luiza Cantofa, em Apodi, né? E a Lúcia, ela tinha falado da experiência com o povo Genipapo Canindé, né, que é aldeado na região metropolitana ali de Fortaleza, e eles tinham um museu. Nós fizemos contato com 3 grupos, com o Genipapo Canindé, com os Pitaguaris, e eu acho que com os Tapebas. Nós conseguimos, dessas 3 realidades, conhecer os museus do Genipapo Canindé e dos Pitaguaris. Os Tapebas não foi possível, porque, à época, eles estavam participando de um evento. Eles interditaram a BR porque eles estavam tendo o seu espaço ameaçado, né? Sempre essa questão com a disputa de terra ela é muito presente. E me chamou a atenção entre os Pitaguaris, porque já é uma terra reconhecida como terra indígena. No Rio Grande do Norte a gente ainda não tem essa formalização, né? Mas a gente começou a ouvir narrativas assim das pessoas que a gente ficou muito assustado, assim, de uma maneira recorrente, as pessoas passarem por lá e darem tiros a ermo. Nós vimos o caso de um juiz que se apropriou. Quem conhece a comunidade dos Pitaguaris, próximo à Fortaleza, fica no pé de uma serra, né? E vários espaços culturais importantes para os Pitaguaris estão localizados nessa serra. Pois bem, à época tinha um juiz que se apropriou de parte da serra e queria extrair pedras. Tinha uma empresa de pedras, então eles fizeram todo um movimento, colocaram lá 600 indígenas, né, convidados de outros grupos, e eu sei que eles conseguiram, né, que as máquinas, porque as terras já tinham sido invadidas por máquinas para extração de pedras e tudo, e esse movimento fez com que essa ação fosse interditada. Porém, ainda hoje, logo quando a gente vai chegando, a gente consegue perceber que parte da serra está mantendo, em parte da serra, o processo de extração de pedras, né? E é uma pessoa da área do direito, né, que financia isso. Teodora falou sobre a situação da comunidade de Sergipe-Trabanda. Foi a primeira comunidade aqui no estado que estava tendo o seu processo para reconhecimento do território indígena, conduzido pelo professor Glebson, que é do Departamento de Antropologia, né, da UFRN. Ele estava conduzindo o GT para fazer todo um levantamento antropológico
E as terras que foram invadidas são terras de paú, que é uma terra que tem uma composição muito diferenciada. Eu tenho uma amiga que ela é engenheira agrônoma e ela fez pós-graduação na Austrália. E quando ela estava terminando lá a pós-graduação, ela foi convidada a fazer um mapeamento da existência dessas terras aqui no Brasil. Vejam a importância. Por quê? Porque elas não precisam ser adubadas. Então, as famílias de Sagitrabanda, elas estavam cultivando um espaço há mais de 100 anos, né, para a produção de agricultura familiar. Só que, para eles, nunca houve essa preocupação de registrar em cartório essa propriedade, porque isso não é uma preocupação da cultura deles, né? Mas aí uma empresa de cana-de-açúcar, né, produção de açúcar aqui no estado, uma empresa canavieira, foi lá, se apropriou, e foi uma situação muito complicada, não é? Porque as plantações elas foram destruídas, esse espaço foi interditado a essas famílias, colocou-se jagunços armados, né, para que as pessoas não acessassem. Esse processo ainda está tramitando na justiça e com decisão favorável à usina até o momento, né, porque as pessoas elas realmente não têm mais acesso, né? E sempre quando a gente participa de encontros, né, com as lideranças indígenas aqui no estado, eu pude participar, por exemplo, na Universidade Federal de Pernambuco, de um seminário sobre museus comunitários indígenas. Eu acho que isso foi em 2018, né? E tinham representações de grupos indígenas praticamente do Brasil inteiro. Esse discurso da disputa a partir de uma extrema violência, ele é recorrente. As pessoas se propõem a invadir as terras usando todos os artifícios, né, possíveis e trabalhando com essa questão da ameaça aberta, direta, contra a vida das pessoas, né? Então, eu tenho um respeito, aprendi a respeitar muito, né, as lideranças indígenas, as populações indígenas, porque não é fácil, voltando à afirmação dos meus alunos lá de Apodi, né, essa identidade ela pesa. Então, é muito complicado. Eu estou falando demais, mas... Newton, a gente vai só agora passar a palavra para o Helder, dar por favor, em cima do que você falou. Não, foi muito interessante, muito atual, né? Mas a gente tem que buscar, assim, ainda... Eu por sinal, tenho uma pergunta para fazer. Alguém em Caicó se considera indígena? Porque eu sou de Caicó, né? Sara, tem uma pergunta já com o professor Helder. Já tem uma pergunta. Então, pronto, faça a pergunta do... Eu já passei para ele. Desculpa. Se a Maria da Paz quiser Não, eu não quero tomar frente de ninguém, não. Por voz, mas eu já passei para ele, já deve ter visto também. E a gente ele pode responder do chat. Tá certo. Vou então iniciar aqui. Eu anotei a pergunta de Da Paz e outras questões importantes. Eu vou iniciar lá pelo início. Eu penso assim, que os comentários que foram feitos agora nessa primeira discussão, nessa primeira rodada, eles nos encaminham para uma questão muito importante e que eu talvez não tenha deixado claro, fazendo uma análise agora da aula que eu gravei, mas é que, muito embora eu seja um professor de história, que nas pesquisas eu avanço pelo período dito colonial, um pedaço do império, mas os ecos dessa história colonial e imperial estão muito vivos nos dias de hoje. Isso, em relação à questão indígena, fica muito mais claro, né? Fica muito mais evidente. Acho que deixar de falar do cenário atual, inclusive, poderia não ser muito interessante para a compreensão do que aconteceu.
Isso é um primeiro ponto que foi ressaltado nas discussões. O que Newton coloca, de fato, assim, tem uma extrema importância, porque nós temos um cenário no Rio Grande do Norte de etnogênese, né? Essa palavra que se traduz como um conceito que quer dizer uma retomada, procurar se identificar ou se auto-identificar a partir dos referenciais da cultura, principalmente, como alguma coisa, e alguma coisa que já existiu, mas que ficou adormecida, que ficou latente durante muito tempo, né? Isso é a retomada da identidade étnica. Esses movimentos, eles não são, inclusive, algo que acontece apenas no Brasil. Virtualmente toda a América Latina, nós temos esse fenômeno acontecendo a partir do século XIX e do século XX, sobretudo, né? São comunidades indígenas que durante muito tempo foram encobertas, né? Como eu usei lá o conceito de encobrimento e ocultamento, que o Ricardo Pinto e a Fátima Lopes usam para o período colonial, mas isso aconteceu em diversas situações. O conceito de caboclo, por exemplo, se a gente for buscar na etimologia da palavra, ele foi usado em diferentes tempos, diferentes espaços, com diversos significados. Ele foi referido durante um bom tempo à população amazônica, mas nesse contexto de uma história mais do que hoje nós chamamos de Nordeste, e sertanejo em particular, a palavra caboclo, em muitos contextos do século XIX, ela se referia ao indígena que não tinha mais a posse da sua terra. Isso advém das pesquisas do professor Edson Silva, da Universidade Federal de Pernambuco, né? Ele estudou isso entre, sobretudo, os índios Chucuru, né, do Pernambuco. Então, quando havia população indígena que era distinguida da população, do restante da população, mas que não tinha mais terra, essa população acabava sendo também chamada de cabocla, né, no popular. No sertão do Seridó, em particular, a palavra caboclo ou cabocla, ela é usada como adjetivo para justamente lugares de memória da presença indígena. Ora, a presença indígena muito recuada no passado, como aquela que eu mostrei nas lâminas, né, das pinturas rupestres, as furnas, elas são chamadas de as casas dos caboclos, Furna dos Caboclos, que é o nome de um sítio arqueológico, inclusive. Então, é uma palavra, a palavra caboclo ou caboclo, que se presta a diversos significados, mas ela tem uma aderência à questão indígena. Seja a questão indígena, quando os índios assim se dizem, né, caboclos, ou seja, no contexto do século XIX, com a tomada das terras indígenas, que aconteceu em grande parte do território brasileiro, se referia aos indígenas que não tinham mais seus territórios, né, e viviam, portanto, em diversas situações de enfrentamento e, por vezes, infelizmente, inclusive, de miserabilidade. Mas, voltando ao que Newton levantou para nós, esse panorama de saber que nós temos uma série de fenômenos de retomada da identidade étnica no Rio Grande do Norte, ele eu considero muito positivo, muito positivo. Ele ocorre, de fato, a partir dos anos 2000, e há uma série de eventos que estão acontecendo em nível mais nacional que é muito provável que tenham acendido essa chama, né, que tenham acendido essa vontade das comunidades, e no caso de Apodi, né, de famílias e de grupos, de voltarem a se auto-identificar como indígenas. A gente tem no ano 2000, por exemplo, aquela comemoração feita pela Globo, cheia de estardalhaço dos 500 anos do Brasil, entre aspas. Né? A gente sabe que 500 anos, claro que não é, né? São 500 anos dentro desse pensamento eurocêntrico, né, da Europa como centro do mundo. Então, essas comemorações da Globo, que reverberaram na TV, na época, elas influenciaram, elas, na verdade, assim, catucaram os movimentos indígenas organizados e foram feitos diversos protestos no Brasil inteiro. Até essa época, se a gente procura nos informativos da FUNAI, o órgão federal, portanto, que trata da questão indígena e indigenista, e se a gente procura, inclusive, os materiais de levantamento da população indígena produzidos pelo Instituto Socioambiental, né, aqueles livros Povos Indígenas do Brasil, até essa época, mais ou menos, nem Piauí, nem Rio Grande do Norte tinham a população indígena ao menos reconhecida. Então, é a partir desses anos 2000 que a gente tem, portanto, um conjunto de fatores que vai propiciando
a que populações indígenas voltem a se auto-identificar dessa maneira. Tem o outro também, esse mesmo IBGE, em cujos anuários, em cujos censos, desconsiderava a população indígena, ou não, a partir das respostas das pessoas, não mencionava no quantitativo. A partir do censo de 1991, nós temos a presença de população indígena sendo distinguida. Então, em 91, tem 300 e poucos indígenas, né, que são colocados na população do Rio Grande do Norte, que se auto-identificaram. No censo de 2000, esse número sobe muito mais. Então, assim, são diversos fatores que, de fato, na minha opinião, inflamam as comunidades e as famílias a se identificarem. E isso portanto, bastante positivo. Por outro lado, como o Newton também colocou, assumir essa identidade diferenciada não é fácil. Não é fácil porque nós temos, sem entrar assim, no aprofundamento da discussão, nós temos diferenças dentro das comunidades, né? Há grupos familiares que não têm problema em se assumir enquanto indígena, outros têm muito receio de se assumir por toda a carga do colonialismo, toda a opressão colonial que a gente sabe que ainda existe, né? O período colonial já acabou, a gente sabe disso. O colonialismo, não. O colonialismo continua existindo. De maneira que são identidades que são assumidas em alguns momentos a partir de muita dor. Vou citar aqui um exemplo do que Teodora falou. As histórias que a gente tem no sertão, e não é só no Nordeste, tá? Em diversos estados atuais do Brasil, a gente tem essa mesma narrativa de uma ancestral indígena, de uma mãe indígena ancestral, que foi, como é dito nos discursos populares, ela foi amansada, entre muitas aspas. Coloco muitas aspas devido a ser uma situação de fato que a gente tem que lidar com muita cautela e com muito respeito pelo que aconteceu também. Então, essas mães indígenas, elas foram caçadas, nas narrativas que a gente colhe, aparecem expressões como, entre muitas aspas, pega a dente de cachorro e casca de cavalo, né? No indicativo, portanto, de um processo civilizatório de violência. E aí eu vou dizer bastante, inclusive já me desculpando se vou ser um pouco incisivo, mas nas narrativas que eu tenho colhido, né, nos últimos 20 anos sobre isso, nas mulheres, em particular descendentes, há muito receio em falar desse processo, desse amansamento. Porque, no fundo, e aí quando a gente consegue estabelecer um laço maior com as mulheres narradoras, e alguns narradores também, a gente percebe que esse processo de violência, ele não foi só físico, de amansamento, de transformação dessas indígenas em mulheres escravas, mas ele foi um processo de violência sexual também. Então, há muita dor nessas histórias. A gente precisa, de fato, ter muito cuidado ao tratá-las, mas esse sentimento da dor do que essas ancestrais passaram é, de fato, muito comum. Ele aparece nas narrativas, e, inclusive, às vezes, é um dos tabus, que é um dos impedimentos para que a gente acesse essas memórias do passado, né? Essas memórias que são tão importantes, mas que são também tão carregadas de dor, como foi falado. Deixa eu ver aqui pela ordem. A Jussara perguntou se alguém em Caicó se identifica como indígena. Não que eu conheça, mas se a gente observa os números do IBGE, a gente vê que tem população indígena em diversas cidades sertanejas do Rio Grande do Norte. Inclusive, não coloco nem Apodi, que é um caso muito particular, pela densidade, né, de famílias indígenas e pela intensidade com que isso propagado e assumido até pelo Museu Luiza Cantofa. Mas outras cidades, onde tradicionalmente é contada uma história branqueada, como Caicó, no censo do IBGE aparece população indígena, sim. Eu tive contato com uma, né, dessas pessoas na universidade. Era uma jovem natural, mas era natural de outra região, natural da região norte, que estava morando em Caicó com a família, né? Há situações como essa. Mas a população indígena, sim, tanto em Caicó como em outras cidades mais interioranas, digamos assim. Dá mais perguntas sobre a apropriação cultural indevida da cultura indígena. Essa é uma questão bem delicada, da Paz, é uma questão muito melindrosa, porque há muitos pontos de vista a serem considerados. Eu diria que o primeiro ponto de vista que eu considero que a gente deve considerar e que seria muito importante, se a gente tivesse aqui, por exemplo, algum indígena ou alguma indígena das comunidades do Rio Grande do Norte contemporâneo,
essa pergunta, sem dúvidas, ela seria respondida com mais propriedade. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente deve ouvir as comunidades indígenas, né? Como é que elas veem essa apropriação cultural, né? Será que essa apropriação cultural, ela caminha para aquilo que a gente, vou falar por experiência própria, aprendeu na escola sobre o que é ser índio, né? Que é aquele estereótipo do índio que se veste de penas, que usa arco e flecha, etc, etc. Será que caminha para esse fenômeno da estereotipia, de uma imagem que fica cristalizada, como desconsiderando, inclusive, que a cultura é dinâmica, né? Esse é um ponto de vista muito particular meu, sabe, da paz, mas eu penso que quem deveria se pronunciar em primeiro lugar seriam os indígenas. Se a gente levar para o lado do universo da arte, talvez Newton possa comentar isso depois, né? Eu não sei até que ponto é que a apropriação cultural ela é feita, ou em que medida é que ela é feita no sentido de considerar a importância da cultura indígena enquanto uma cultura que não é maior nem menor do que a cultura não indígena, né? Seria mais ou menos isso. Eu até peço desculpas por não poder lhe responder a contento, da paz, mas são caminhos para a gente pensar, que eu coloco aqui. Muito bem respondido, muito bem respondido, porque uma coisa que eu fiz para avaliar isso foi ouvir lideranças indígenas sobre isso em vídeos. Cada uma, inclusive, elas divergem entre elas. Uma acha que é, outra já acha que não é. Muito bem respondido, professor. Obrigada. Obrigado, rapaz. Obrigado novamente pelos comentários, tá? Aprendi muito, inclusive, com todo o panorama da questão indígena contemporânea do Rio Grande do Norte que Newton lembrou aqui para a gente. Tem a pergunta da Mosileide. Quer fazer ao vivo, Mosileide, ou o professor Helder lê? Ô, professor, tudo bom? Então, era só uma curiosidade em relação aos sítios arqueológicos, né, com essas pinturas rupestres. É possível ter acesso? Elas existem ainda? Enfim, quer falar um pouco sobre? Posso sim. Obrigado, Mosileide. É possível sim. Na região do Seridó, em praticamente todas as cidades, aliás, em todos os territórios municipais do Seridó, a gente tem a presença de lugares de memória ligados a esse passado muito recuado, né? Esse passado milenar, que a gente chama, né, de maneira eurocêntrica de pré-história, né? Quando, na verdade, são parte da nossa história também. Então, assim, eles existem. Em Carnaúba dos Dantas e Parelhas, há uma quantidade bastante considerável de sítios arqueológicos de diferentes horizontes culturais. A gente tem desde sítios que têm pinturas rupestres, né? Dentre eles aqueles que são classificados como da tradição nordeste, outros que se assemelham à tradição de pinturas agreste. Tem sítios também com gravuras feitas a baixo relevo, que são chamadas de itacoatiaras, né, no popular. Então, eles existem ainda em Carnaúba dos Dantas e em outros municípios do Seridó, como em Parelhas, mas também em Timbaúba dos Batistas, né, vizinho a Caicó. Esses sítios eles já sofreram um processo de socialização. Eu digo sofrer porque eles, na verdade, foram preparados para a visitação, né, com limpeza, com passarelas, etc., e foram firmados termos de cooperação do IFAM, que é quem conduziu esse processo, com as prefeituras municipais. Então, isso no sítio pintado em Timbaúba dos Batistas, é possível você visitar os painéis de gravuras com uma passarela ao redor, sem que você pise em cima, por exemplo, dos painéis, né? Em Carnaúba dos Dantas, isso acontece nos sítios Xique-Xique 1 e Xique-Xique 2, né? Tem essa socialização em Parelhas, no Mirador. Então, há essa preocupação com a conservação. E isso, eu diria, que é feito no nível institucional. No nível prático, infelizmente, eu preciso ser muito realista, não há uma conservação como a gente idealizaria, que seria a conservação mais adequada, né? Muito embora, novamente, citando o caso de Carnaúba dos Dantas, que é a minha terra natal, e da qual eu conheço um pouco mais a realidade, as visitas elas sejam monitoradas pela prefeitura, e isso, para mim, já é um avanço também. Ainda assim, não tem como a gente controlar a visitação. Muito embora, por um lado, esses lugares com pinturas rupestres ou gravuras, ou lugares onde foram feitas escavações, sejam patrimônio da União, pela nossa legislação, né, sobretudo a Lei
3.924, de 1961, mas ainda assim elas estão encravadas em propriedades particulares, pelo menos as do Seridó. Então, não há muito como ter controle, né, de quem visita esses sítios. E, vez ou outra, Mosileide, infelizmente, a gente tem notícias de depredações, de vandalismos e coisas desse gênero, né? Infelizmente. Então, eu diria, para resumir, que há um conjunto de vontades institucionais em relação à preservação, à conservação, mas, ao mesmo tempo, ainda estamos longe, e eu peço desculpas por ser realista ou pessimista em relação a isso, ainda estamos longe daquela conservação que a gente sonha, né? Para esses lugares que são tão importantes para nós, que são lugares de memória dessa presença humana tão recuada no tempo, né, nos sertões. Jussara, quer fazer essa pergunta agora? Alguém mais? Eu queria fazer um comentário, se pudesse. Pode. Falar da delicadeza do professor Helder, quando ele toca no tema do amansamento, né, e através da figura que foi mencionada, uma representatividade de todas as índias, né, e não só do Seridó, mas como do Brasil todo. E assim, eu falo da delicadeza dele, porque eu tinha anotado aqui um comentário, porque isso mexe. Eu tenho ascendência tanto indígena quanto negra, muito mais indígena, porque a minha ancestralidade negra começa na geração dos meus pais. A minha mãe índia casou com um homem negro já na década de 60, né? Final da década de 50, início da década de 60. Eu nasci no início da década de 60. E aí, a partir daí, entra o sangue negro, digamos, na nossa composição de DNA familiar, né? Mas, infelizmente, eu conheci minha bisavó indígena, que ela morava aqui perto, a gente de Jacarepaguá, que é um bairro no Rio, onde quase todas as ruas e logradouros têm nome indígenas, né? Então, Jacarepaguá, inclusive, né? A Lagoa dos Jacarés. Então, a minha avó ela construiu uma oca no quintal da onde ela morava, porque ela não conseguia viver com a nossa bagunça na casa de tijolos, né? Mas eu não recebi o conhecimento, eu não recebi, sabe, as histórias, a oralidade dessa parte, embora seja a maior parte da minha ancestralidade. Eu fiquei mais por dentro da cultura negra por conta dos terreiros de candomblé que a minha família frequentava. Mas eu tinha colocado aqui, eu vou ler, tá? Só para vocês sentirem o que é a diferença de um ser humano delicado e de um ser humano que, de repente, por revolta, acaba perdendo um pouco da delicadeza ou fica extremamente direto, né? Aí eu vou ler, porque eu escrevi antes, né? Eu coloquei aqui. Eu queria colocar uma observação onde, nessa guerra que continua dando origem ao pagamento das culturas, não só originárias como a negra, que foi sequestrada para cá, onde essa mão do colonialismo se intersecciona com as mulheres, e aí é meu lado feminista falando, né? Onde registros históricos dizem sobre o amansamento de uma Índia, escondendo a violência do estupro, do sequestro, do aprisionamento de mulheres, o que evidencia a caracterização da luta pela descolonização como sendo de todas e todos nós, porque essa encoberta, esse encobrimento histórico de uma realidade, hoje a gente está chamando de romantização, né? E a gente tem a minha avó dizia para mim, a minha avó dizia para mim, a minha mãe foi pega a laço por um italiano. A minha avó tinha toda a característica indígena, baixinha, cabelo liso e tinha os olhos azuis.
que ela foi pega por um pega-laço por italiano. E ela contava isso desde quando eu era menina. Eu entendia isso, eu fazia na minha cabeça de criança, eu fazia uma identificação com os contos de fada do príncipe que luta contra dragões e bruxas e maldades e tudo mais para pegar, sequestrar aquela princesa e livrá-la, né, daquele ambiente onde ela ou está dormindo, ou está envenenada, ou está sob ação de feitiço. Então, eu entendo quando falam romantização por isso, porque eu mesma, na minha visão de criança, foi pega-laço. Eu identificava com as histórias eurocêntricas, né, dos contos de fada, que leva a gente, até os dias de hoje, a passar por situações de violência, inclusive sexuais, e levar anos para denunciar, porque a gente não entende que foi violentada. Não entende que foi violentamente assediada ou até mesmo estuprada, né? Então, na minha vivência de mulher e da minha família, eu tenho isso para colocar e achar, assim, elogiar a sua delicadeza na forma de fazer esse comentário, né? Exercitando com maestria aquela história também que está sendo esvaziada do lugar de fala. Você, como homem, né? E você toca numa coisa tão delicada de nós mulheres, apesar de ser histórico, registrado e contra fatos não há argumento, mas você ainda assim se coloca do seu lugar com toda a delicadeza, né? Enquanto eu até achei que eu podia falar mais diretamente, porque estou falando de mim, estou falando dos meus, né? Então é isso. Obrigada, tá, Helder? Foi sensacional sua aula e ótimas, excelentes suas colocações. Muito obrigado, Rose. Eu que agradeço, assim, por poder dialogar dessa maneira, né, e por aprender também com a forma como você levou a discussão. Eu, de fato, assim, me preocupo muito com a maneira de como tratar esse assunto, né? Quando a gente faz as entrevistas, eu esqueci, talvez, eu não sei se eu falei na aula em algum momento, mas eu gosto muito de genealogia também, de procurar histórias familiares e tudo mais. Então, no momento de fazer entrevistas, onde as pessoas falam sobre isso, né, assim, ficou em diversas vezes muito, muito patente a forma, digamos assim, a demora com que mulheres foram tratando desse tema, né? E isso foi, de alguma maneira, me incomodando no sentido do cuidado que eu deveria ter, né, ao escutar essas mulheres, né? E ao falar também, né? Então, há algumas, sobretudo mulheres com quem eu já tinha trato, né, parentes mais próximas, elas diziam abertamente isso, né? Falavam abertamente, com outras palavras, claro, do que nós chamamos de uma violência sexual extrema, né? Mas outras não, né? Ficavam receosas. Então, eu acho que é uma atitude que o pesquisador ou a pesquisadora tem que ter, no mínimo, de respeito, né? De respeito, de cuidado com esse acontecimento que está sendo tratado, pela própria característica, né, desse acontecimento. Então, agradeço também por você ter comentado dessa maneira. Assim, às vezes a gente não se controla, né, e diz direto, né, mas eu procuro falar de alguma maneira, assim, com mais cuidado e mais cautela, porque eu acho que é importante, eu acho que é necessário. Eu vi que Plínio perguntou. Desculpas, Plínio, eu passei batido, vi aqui. Plínio pergunta como pode contribuir para o resgate histórico dos índios do Rio Grande do Norte, como artista. Eu vou falar do ponto de vista de uma pessoa que admira muito a arte, né? Em diversos segmentos. Mas eu acho, e talvez Newton, acho que ele está aqui ainda conosco, ele pode responder melhor do que eu. Mas eu penso que para que a gente possa dar uma contribuição no sentido de fazer com que outras pessoas saibam que populações indígenas existem no Rio Grande do Norte, populações outras já existiram, né, e acabaram sendo, pelo processo colonial, misturadas com outras populações, né, mas que, sobretudo, existe uma população contemporânea. Penso que um primeiro marco, Plínio, seria assumir isso, né, assumir
a ideia, e é positivar a ideia de que existe uma população indígena considerável no território do Rio Grande do Norte, do litoral ao sertão. Né? Eu penso que Pois não, Plínio. Dá para ouvir? É que eu estou só com o áudio do computador. Dá para ouvir, sim. Bom, é que assim, eu sou ator e trabalho com cinema, com teatro, e participo de muitos projetos aqui em Mossoró. E o Alto da Liberdade é um dos que eu participei por mais de 10 anos. E o que acontece é que aqui em Mossoró a gente tem 4 histórias que a gente tem como resgate, que é o primeiro voto feminino, né? A gente tem Ana Floriano com o Montinho das Mulheres, a gente tem a abolição da escravatura e temos a resistência ao bando de Lampião. No ano de 2019, 2020 não teve espetáculo do Alto da Liberdade. E essa é a comemoração, a festa que se tem em Mossoró do Alto da Liberdade. Conta-se essa história. E em 2019, eu fiz o personagem do Lampião e tal, e no Alto da Liberdade, a gente começou a questionar a questão de por que só essas 4 histórias representam o contexto da construção moçoroense, né? E aí a gente começou a questionar isso, alguns artistas se juntaram e disseram, Mossoró é um nome indígena, por que a gente não traz esse resgate e inclui isso dentro do contexto do Alto da Liberdade, né? Já que se fala em histórias que representam a construção de Mossoró. E foi, acho que, o primeiro ano que se teve falando sobre os índios monchoróis e falando sobre muita coisa. E acredito que ainda é muito pequeno, acredito que ainda é um início, né, do processo, por isso da minha pergunta de como fazer mais, de como contribuir mais para que isso vire algo de orgulho, porque Mossoró ela é composta de uma cultura de orgulho. É a primeira cidade que resistiu a não sei o quê. É a primeira cidade que libertou os escravos. É a primeira cidade que teve o primeiro voto feminino. Então, Mossoró tem muito disso, de se orgulhar. Por que não se orgulhar da história indígena que a gente tem aqui? Né? Não sei se é o que se eu falo que é verdade, mas, se eu não me engano, Mossoró, que é Monchoró, significa rio turbulento, e isso seria algo que a gente pudesse preservar e incluir mais dentro do contexto artístico da nossa cidade. É por isso do meu comentário. Obrigado, Plínia. Eu compreendi melhor agora. Eu juro que ia levar para as artes visuais, que é uma coisa que eu gosto muito, mas também nas artes cênicas eu acredito que sim. Eu penso que o marco ainda reitera o mesmo marco que eu falei. Assumir e positivar uma presença indígena contemporânea e, no caso de Mossoró, uma presença indígena do passado e que eu suponho, e é uma hipótese, por ignorância minha, Plínio, que também tem acontecido um processo similar ao do Seridó, da sobrevivência da população indígena que a gente teve, diferenciada, e de alguns indígenas e algumas indígenas que acabaram casando com populações não indígenas e se misturando, e os seus filhos sendo chamados de outras denominações. No Seridó, como é que eu vejo isso? Qual é o resultado da mestiçagem de indígenas com outras pessoas? Até com indígenas também. A partir da segunda ou da terceira geração, essa população de descendentes é chamada de parda. São pardos e pardas. E aí a gente podemos trazer para um debate contemporâneo, né, sobre a mestiçagem que homogeniza, né, a população, e aí há um problema, porque a gente sabe que nós somos uma realidade espacial muito diversa, aqui é o Brasil, mas, ao mesmo tempo, se a gente volta lá para o passado e a gente pega um dos primeiros documentos coloniais que a gente tem, que é a Carta do Pero Vaz de Caminha, Pero Vaz de Caminha, ao olhar para os indígenas do que hoje é o estado da Bahia, ele disse que a cor deles era cor parda. Tá? Isso em 1500. Né? Então, a segunda e terceira geração em diante dos indígenas do Seridó, depois da Guerra dos Bárbaros, depois do fim oficial, essas pessoas são chamadas de pardas. Né? Está nos documentos da Igreja Católica, está nos documentos da Justiça, que são documentos do colonizador, é claro, é evidente, né? mas essa distinção.
Então, eu penso que essa suposição, eu acho que em Mossoró deve ter acontecido um processo similar a esse. Então, penso que um bom primeiro caminho seria procurar fontes de informação que tratem da história indígena em Mossoró, né? E, se você quiser, depois a gente pode trocar algumas figurinhas, eu posso indicar algumas leituras que eu penso que podem dar alguns caminhos para isso, Lene. Mas acho que um caminho é esse, assumir que nós temos uma presença indígena no processo histórico e na contemporaneidade, no caso de Mossoró, é mais no processo histórico em si, né? Embora eu penso que, assim como outros sertões, ela deve estar viva também nas famílias, nas narrativas, nos nossos costumes, né? O próprio nome da cidade é indígena, como Seridó. E um segundo é se acercar, né? Conhecer quem já pesquisou sobre. E aí eu desconheço, de fato, se há pesquisas mais direcionadas à questão indígena em Mossoró, mas a gente pode procurar, né? E eu posso ajudar no que eu puder, claro, evidentemente. Muito bem, mais alguém? Mais algum comentário? Se não tiver, se tiver mais alguém, eu cedo a vez, mas senão eu queria só comentar uma coisinha mais que eu tinha esquecido. Helder, eu não sei se você chegou a ver, saiu recentemente no noticiário aqui local, que a prefeitura retornou, enfim, mandou de volta uma parte das vacinas que vieram para a cidade, né, para Natal, destinadas à população indígena. E aí a prefeitura mandou de volta, alegando que a cidade não tem indígenas. Isso repercutiu, enfim. De fato, né, a gente percebe assim, o quanto cada vez mais e sempre, enfim, é necessária essa discussão, né? Positivar, de fato, como você mesmo diz, a presença indígena no nosso estado, porque a gente estudou realmente na escola e, consideravelmente, infelizmente, ainda existe uma ausência de um aprofundamento sobre esse assunto nas escolas de ensino básico e nas universidades, infelizmente, também, do quanto o nosso estado tem, de fato, populações indígenas. Então, isso acaba reverberando ao ponto de um gestor, enfim, né, uma secretaria de saúde, chegar a esse ponto, de devolver vacinas porque alegando que não teria população indígena. E aí depois o Estado tomou conta disso, né, já vista que a gente tem uma gestão estadual, governamental talvez mais consciente dessa história no nosso estado, e aí se reverteu a situação. Nesse sentido, eu queria te ouvir rapidamente, assim, como é que você percebe esse contexto das escolas, enfim, desses espaços, como é que essa discussão está presente ou continua, de certa forma, ausente nas escolas? Como é que você vê isso? Obrigado, Teodora. Antes de tudo, eu quero dizer que essa atitude do município de Natal é lamentável, no mínimo, né? É lamentável porque, bom, a gente tem, eu esqueci de falar, né, no contexto daquela discussão que Newton levantou no início, né, que há fatores externos de nível nacional, mas há muitos fatores de empoderamento, como as diversas assembleias indígenas estaduais que aconteceram e acontecem. A filiação das comunidades atuais do Rio Grande do Norte, indígenas, a movimentos maiores, como a Apoime, por exemplo, e outros, né? Então, não dá mais para esconder que a população indígena no Rio Grande do Norte, né? Eles estão aqui, ainda bem que estão, né? Aqui, e colocando a sua cara ao sol. Então, é uma atitude lamentável, infelizmente. Mas eu acho que, de fato, a sensibilidade que existe no governo estadual, né, mitigou, ao menos, essa situação. O problema do conhecimento chegar nas escolas é mais ou menos algo que eu tinha preparado para responder para Plínio e acabei me esquecendo. É fato que existe um desnível muito grande entre aquilo que se pesquisa nas universidades, o conhecimento que é produzido nas universidades e como chega nas escolas. Às vezes, é muito angustiante. Eu vou dar um exemplo muito particular para ilustrar e aí eu finalizo. Eu fiz o meu ensino primário, como era chamado, nos anos 1980.
Tá, então vocês considerem a distância que a gente está dos anos 80 para hoje, né? A minha sobrinha, que hoje é estudante do ensino fundamental, quando eu olhando os cadernos dela, uns 3 anos atrás, havia uma anotação feita no caderno quase idêntica à mesma anotação de quando eu estudei nos anos 1980, dizendo que os índios Cariri tinham sido os primeiros habitantes do Seridó, o fundador foi Caetano Dantas Corrêa, aquele que eu falei na aula, e pronto, né? Como se o evento da presença indígena tivesse sido obliterado pela presença desse fundador, né? Que era dito como branco, mas a gente sabe que é mestiço, na verdade. Então, assim, é muito difícil lidar com isso, e eu reitero que, assim, eu me angustio muito com isso, né? Com o fato de a gente ter pesquisas sobre a questão indígena, tanto no passado quanto na contemporaneidade, e muitas vezes elas acabarem não chegando. Vou dar um outro exemplo também. Há uns anos atrás, eu estava morando em Natal, inclusive, na época, fazendo o curso de História lá. E eu prestei assessoria para uma editora, também não vou citar o nome, que estava com um livro paradidático de História e de Geografia. Fiquei responsável por prestar assessoria para a parte de História. O texto era de autoria de professoras do Paraná, tratando da história do Rio Grande do Norte, da geografia, e aí, esse texto do livro paradidático, quando chegou, não tinha nenhuma menção à questão indígena contemporânea. Isso foi em 2007. Assim, a gente não está muito longe disso, né? Então, os livros didáticos, que são veículos que, quando eles existem, quando eles estão nas escolas, deveriam informar sobre isso, às vezes, de fato, não informam, né? Eu vejo que há, portanto, na raiz disso tudo, Teodoro, agora para finalizar, há, de fato, um problema que é esse desnível entre o que a gente produz e, muitas vezes, a gente não conseguir chegar com esse conhecimento mais acadêmico junto das escolas ou até das pessoas, né? Claro que existem pessoas que vão atrás disso, existem muitas exceções, e que bom que existem. Eu mesmo conheço diversos amigos, companheiros e companheiras e amigas que vão atrás desse conhecimento mais novo e, independentemente do currículo, que deveria ser libertador, mas às vezes aprisiona, né? Independentemente do currículo, essas pessoas levam o conhecimento novo para a sala de aula. Conheço professores e professoras aqui no Seridó, por exemplo, que fazem visitas, aulas de campo, levando os alunos do ensino médio para visitar o Catu dos Eleutérios, ou os Mendonça lá no Amarelão. Então, isso não deveria ser algo extraordinário, isso deveria ser uma postura constante, cotidiana, né? Mas, infelizmente, não acontece. Acho que a gente perde, né, com isso, infelizmente. Mais algum comentário? O Newton, ele não vai voltar bem breve. Não. Você é perfeito. Você complementou aqui a existência ou não existência dos indígenas. Senão que era o que Helder mais estava preocupado, que ficasse com a história só do que passou, né? E não mostrar que existe hoje, que a gente luta para isso. E outra coisa que eu acho que o Plínio poderia se aproveitar, eu vou deixar essa, mas só para o Plínio, ele pode começar como ator, fazer uma direção, contando a história verdadeira dos indígenas que vivem hoje na região de Mossoró, Apodi, então são tantas ali, não é? Uma dica de quebradeira, tá? Eu sou quebradeira. Fala aí, Newton. Não, só um breve comentário, né, para o que o Helder estava colocando. Eu achei maravilhosa você ter usado a palavra positivar, né? Eu me lembrei de uma palestra que eu vi do professor Kabengele Munanga, que ele falava sobre a importância de se positivar a presença negra, né, no espaço da escola, né, porque a gente, da mesma maneira, a gente ainda tem um olhar muito estereotipado, né, como a gente tem com os indígenas. Então, só o fato da gente estar hoje fazendo essa discussão e as pessoas que estão participando aqui, né, se cada uma
que atua ou no espaço acadêmico ou no espaço da arte, como o Plínio colocou, trazer essa problematização, eu acho que isso já é muito positivo, né? Alguém, eu estava vendo aqui nos comentários, uma forma de violência também é o silenciamento, né? E a gente tem um currículo, né, que aí, por séculos, invisibilizou essas presenças, né? E nos últimos dias eu tive uma notícia muito bacana lá das lideranças do Catu, porque eles estão organizando o Museu Comunitário Indígena deles, para contar a história da população a partir da perspectiva deles, e não daquela que foi registrada pela historiografia oficial, né? Que não tem esse olhar que o Helder colocou, né? Muitas vezes é aquele olhar eurocentrado, né? E de apagamento e de não reconhecimento, né, dessas populações. Então, isso é muito interessante, assim, ter esses grupos se organizando para contar outra história, uma história que nos foi negada, né? E para finalizar também, Helder falando dessa experiência dele, né, quanto estudante, que se repetia assim, ainda a gente observa, mesmo no contexto de Canguaretama, onde essas comunidades indígenas elas são muito presentes, as pessoas se chocam quando, de repente, alguém da comunidade verbaliza essa identidade. E a pessoa diz assim, não, mas você não... Cadê o seu cocar? Né? Por que você tem um notebook? Por que você usa celular? Né? Como se as pessoas estivessem desconectadas da vida, né? E elas circulam por outros espaços. Isso então faz com que elas percam a sua identidade, né? Mas causa um estranhamento muito grande e a gente ainda vê aquelas fotos que eu acho horrorosas, né? Daquelas crianças pintadas de tinta guache no dia 19 de abril, com aquele cocar de cartolina, entendeu? Como se toda tradição, todo conhecimento indígena se resumisse nessa imagem estereotipada, né? E só para finalizar, Plínio, também é uma sugestão, Helder falou da APOIMNE, a gente tem no Estado a articulação dos povos indígenas do Rio Grande do Norte com todas as lideranças. Eles têm espaço no Facebook. Então, é muito interessante a gente ouvir, né, você levar essa proposta e a gente ouvir essas lideranças, né? O que é que eles pensam sobre isso, né? É muito interessante a gente buscar esse diálogo. Várias vezes a gente levou estudantes e lideranças indígenas para dentro do espaço da sala de aula, né? E isso é uma estratégia para que as pessoas mudem essa perspectiva. A gente não está falando de um personagem idealizado, a gente está falando de uma pessoa que está ali convivendo com a gente e que se reconhece como indígena, né? Essa situação das vacinas foi tristíssima, porque havia uma orientação de que as vacinas deveriam ser aplicadas para populações aldeadas. E a gente não tem o reconhecimento ainda dessas comunidades com a posse da terra indígena. Além disso, a gente tem indígenas que são residentes em Natal, por exemplo, no bairro de Lagoa Azul, né, que eles são oriundos do município de João Câmara, e eles não deixaram de ser indígenas por estarem morando em Natal. Mas aí, vai dizer isso para um gestor. É complicado. É isso, gente. Obrigado. Helder, parabéns pela aula, achei maravilhosa. Obrigada, Newton. Também. Obrigada. Alguém mais? Comentários, perguntas, sugestões? Pode falar. Levantou a mãozinha? Meu nome é Efigênia. Eu sou descendente direto mesmo de indígena, né? Minha bisavó era indígena. Só que, como todos falaram aí, eu ficava no dia do índio,
dia 19, né? Eu é que tinha que me vestir de índia, porque eu era a índia da sala de aula. E isso me incomodava muito. E eu passei a me determinar negra, porque minha mãe era negra. E deixei minha descendência indígena toda de fora, não procurei saber, com a minha avó. E agora, quem me conta a história, né, a minha história, é a minha irmã mais velha, porque ela lembra de tudo. Lembra da aldeia, lembra de tudo. Mas, assim, eu me determino negra, apesar de ser mais indígena do que negra, exatamente por causa desse 19 de abril, do colégio, sabe? Isso, para mim, ficou uma coisa bem chata, bem traumatizante mesmo. Era aquela história de ela é a índia da sala de aula, então eu que tinha que me vestir de índia. E isso, para mim, era muito chato mesmo. E tudo que vocês falaram aí, se procurarem saber, aqui perto mesmo, na Zona Norte, eu não fui visitar ainda, mas tem um sítio de arqueológico, né? Um sítio indígena. Eu vou até procurar saber depois. E vou levar minha irmã lá, mais velha, para ela falar sobre alguma coisa e procurar saber também sobre a nossa história, né? Nós éramos índios, não daqui, potiguaras. Minha avó era de Macau, ali de Macau, Pendências. Eu não sei muito da minha história indígena. Eu sei mais da minha história de negra mesmo. Era só isso que eu tinha para dizer para vocês. A aula foi maravilhosa, muito boa mesmo. Sara, só me permita rapidinho fazer menção à presença da professora Graça Graúna, né, que eu falei lá no início, potiguara, que está aqui participando desse momento conosco. Fiquei muito feliz. Nossa, e ela não você não conseguiu lá foi ele embora, o Newton. Ele mal consigo falar com ele, ele some. Newton, convida ela aqui para falar com a gente, por favor. Eu acho que ela se manifestou aqui no chat. Eu não consigo visualizar todo mundo aqui. Ah, tá. Graça, você se encontra? Graça Graúna. Tá aqui. Eu acho que ela está sem... que ela está aqui, tá. Eu já estou tentando chamar. Obrigada, Efigênia. Efigênia, obrigada. Colocação. É de verdade uma história de batalha, né? Da questão. Também você nem contou a história do quando você você era o anjo da história de, não é? Não era o negro, era o anjo. Mas Graça. Eu acho que ela está nos ouvindo. Ela escreve. Você consegue ver, Rô? Eu consigo. Aí você... Ela está aqui, ó. Meu abraço. O microfone dela está desligado. Eu não consigo visualizar. Mas sei, eu já tentei colocá-la em destaque, mas não estou conseguindo. Talvez ela esteja com problema no microfone, não? Graça, ela está também com... Ela está sem imagem e sem som. Graça, a gente gostaria muito que você, se possível, você desse uma palavra aqui para a gente. Jussara, você sabe o nome da moça que falou antes do Newton, do professor Newton? A Efigênia? Ela parece... ela está com o celular. Porque ela aparece em outro lugar. Efigênia. Efigênia? Porque Efigênia você está sem com o número de Fortaleza, por sinal. Mas ela é de Natal. Ah, obrigada. Graça, ela está aqui. Ela colocou que está com problemas no telefone. Ah, tá. Uma pena. Seria muito importante também dar complementar vocês. Eu queria fazer uma pergunta pequenininha assim. O Helder, tem alguns escritos de histórias antigas desses índios que foi passado oralmente
Porque tem, não sei, você deve conhecer a Comissão Pró-Índio do Acre, aquele trabalho lá que eu sou amiga da Anieta Lindenberg. Eu Alguém me convivi muito escuta? na época. Ela, Graça está falando. Peraí. Eu estou vendo vocês agora. Que pessoas lindas. Deixa ela falar, depois eu pergunto. Não, por favor, continue. Não. Eu estou escutando. A Escola da Floresta, né? Lindo demais. Escola da Floresta. E tem o livro das histórias dos antigos, isso, lindo demais. A língua Caxinauá, que ela passou a ser letrada. Então, tem uma compilação aqui dos contos. Que coisa linda. Uma coisa interessante que eles fizeram, que você deve saber, é que ninguém ia para as aldeias dar aula. Os professores indígenas era que davam suas aulas. É linda. E eu tenho esses livros, eu vou ver como é que eu posso... Quem se interessar, eu vou pedir a Anieta, que ela deve ter alguns guardados sobre... eu gostaria de receber. Gostaria de ter acesso. E eu ficava pensando, mas no nosso Nordeste, que eu sou da Paraíba, né? A gente não tem... Eu não conhecia ninguém que contasse essas histórias que partissem deles. Porque tem as histórias que Câmara Cascudo, né? Os 100 contos populares que eu ouvia na minha infância. E depois... Mas coisas que viessem do próprio índio ou assim, os descendentes, alguém contou para o outro. Você tem alguma informação sobre isso? Me lembrei disso agora, que eu já tive tanta curiosidade, mas não cheguei aí ainda. Eu não tenho, assim, não na forma de um produto paradidático como esse, né? Não dessa forma. Mas nos trabalhos que eu já li sobre o Catu, o trabalho de Cláudia Moreira, que já foi citado aqui por Newton, o trabalho de Jussara Galhardo sobre os Mendonça do Amarelão e outros mais recentes, o que é que eu percebi nesses trabalhos, que são trabalhos acadêmicos, que no contato com as populações indígenas, há uma persistência na memória de histórias que nós fomos acostumados, novamente pelo olhar eurocêntrico, a chamar de lenda, né? E, portanto, a conferir um caráter, às vezes até um pouco fantasioso, mas que se a gente olha, tenta deslocar o nosso olhar, né, descolonizando ele, a partir do olhar nativo, a gente percebe que, como eu falei no início, são histórias que são persistentes, que são contadas e que são recontadas. E é claro e evidente que a memória, ela atualiza essas histórias, né, mas são histórias que têm muito a ver com essas comunidades. Por exemplo, lá no Amarelão, há uma história que eu não vou me recordar dela aqui em detalhes, mas está nos trabalhos da Jussara Galhardo, né, que estão disponíveis na internet. Uma história contada pelos mais velhos, uma espécie de ritual em que essa população que hoje se identifica como indígena, ela mantinha uma relação ou tinha uma relação de veneração com o sol. Tem outras também, né? Então, assim, não conheço enquanto um produto paradidático, assim, que a gente pode acessar facilmente, mas nos trabalhos acadêmicos sobre as comunidades atuais, existem, sim, diversas narrativas contadas que persistem, né? Que são narrativas que eu diria que são muito próprias e que, inclusive, às vezes, contribuem para a reafirmação da própria identidade quando são disseminadas no coletivo, né? Na identidade mais coletiva. Obrigada. Disponha. Professora Graça vai falar. Deixa eu ver se vocês me ouvem. Sim. Mas a gente quer te ver também, Graça. Eu não consigo. Eu sou muito matuta essas tecnologias. Parece mentira, mas é verdade. Mas eu corri muito para chegar aqui. O professor Newton generosamente compartilhou esse curso. Eu falei para ele, professor, eu estou precisando sair urgentemente e voltaria assim que possível para ouvir vocês. E eu quero agradecer a Tupã, aos nossos encantados, a oportunidade de ter chegado aqui e ouvir tanta coisa maravilhosa. O pouco que eu vi, eu quero dizer que todos vocês estão cobertos
de razão, de sabedoria. É importante abrir portas, janelas, para que os povos indígenas tenham mais visibilidade e a gente quebrar com essa mentira horrível, suja, deslavada, que nós não existimos. Nós existimos, estamos aqui e viveremos muito mais do que o Império da Morte. Nós existimos. Existem povos indígenas no Rio Grande do Norte. Eu nasci numa cidadezinha chamada São José do Campestre e meus pais vieram logo para... continuamos no Nordeste, para o estado de Pernambuco. Mas sempre que possível eu ia, né, lá para a cidade onde eu nasci e guardo muito na memória os indígenas que chegavam na casa da minha avó, os parentes indígenas, que eu nem chamava de parentes, sabe? E eu fico muito feliz com esse curso, com o posicionamento de todos, e eu fico encantada e agradecida pelo acolhimento. Desculpe se eu falei muito já no fim do curso, mas eu estou aqui de alma lavada com a presença de vocês, falando da presença indígena contemporânea, dos indígenas no Rio Grande do Norte. Nós que agradecemos sua presença. Oh, meu Deus, eu estou tão feliz. E nós também. Nossa, eu estou emocionada. Me deu até vontade de cantar para você. E eu com vontade de chorar. Entre Rio Tinto e Bahia da Traição, bem ali em Camurupim, canoa remando, leva e traz beirando o pântano, que é lindo lá onde só índios há. Que lindo, que lindo, que lindo. Deixa eu pegar aqui a minha maraca. Aqui é o maraca. Dá para ouvir? Dá para ouvir? Eu vi agora. Nossa, é o universo. Os índios. Meu Deus. Isso. Que coisa linda. Hoje de manhã. Lindo vocês todos aqui hoje. Que dia lindo. Lindo demais. Hoje de manhã eu recebi um canto, um toante do nosso parente indígena Catu, lá de Ceará-Mirim. Cante! Meu Deus, eu vou chorar. Chore cantando, chorar é bom. Eu só sei dizer que eu sou filha de Tupã. Eu sou potiguara nessa terra de Tupã, né? Os nossos queridos irmãos potiguara da Paraíba, que dão uma força muito grande para nós potiguara do Rio Grande do Norte. Isso é muito importante, viu? Tupã, sou filha de Tupã também agora, pronto. Numa, você é maravilhosa, cara. Eu também tenho vontade de chorar agora quando você começou a cantar. Não, Nossa! Eu estou muito emocionada com essa tarde. Eu quero ser amiga de vocês. Eu quero conversar mais com Helder depois. E eu tô com pena também, Bea. A Bea não conseguiu vir. Ela disse que vai pedir o link para assistir a aula no fim de semana. Mas imagina a Bea aqui acompanhando o Helder. Sim. Com certeza. O Vocês Newton. são todos bonitos. E o Newton. Isso. A gente pode fazer outro encontro. Eu trago a Vera. Com certeza. Agora, eu posso também pedir agora... Marinês de Almeida. Oi, pode falar. A gente faz um encontro. O próximo vai ser sobre cordel. Que eu quero que você e o Newton também e todos que estão aqui já se sintam convidados, que não sejam os inscritos, não é? Agora eu quero falar eu ia fazer uma pergunta para o Helder. Como é que você se sente dando uma aula para quebradeiros? Ele tá achei maravilhoso. Se você entendeu. Eu ia falar só... Entendi.
Eu ia falar disso mais no final, né? Mas já que Sente você perguntou, eu vou quebradeira. dizer. Eu, na verdade, me senti muito confortável no sentido de estar aberto para aprender. Isso não é de hoje, né? Eu sou assim mesmo, eu sou um eterno aprendiz naquilo que eu busco, né, em termos de conhecimento. Mas poder ouvir as falas de vocês, ouvir todos os compartilhamentos, à medida em que vocês também foram, de alguma maneira, sensibilizadas por aquilo que eu compartilhei no início, isso me deixou muito feliz, né? Então, eu estou saindo daqui desse momento, dessa aula, de fato, realizado, né, com o dia ganho, né? Apesar do contexto tão difícil que a gente está vivendo, mas aqueceu muito meu coração estar aqui hoje à tarde. Obrigada, Helder. Você nos aqueceu. Isso aí, Graça. Vamos finalizar o nosso tarde. É o universo a nosso favor. É o universo. Eu só queria... para a Rose Brasil, que ela tem uma palavrinha para dar para sim, todos, vamos para a Rose. Vamos, Rose Brasil. Rose é uma querida quebradeira que eu não conheci, não foi da minha época, mas eu me sinto irmã dela. Também. Está sempre presente nas coisas que a gente faz. É mesmo. Então, eu pedi uma permissão no início. Foi isso. Porque eu queria colocar uma coisa que eu vou repetir. Existe a aldeia Maracanã, aqui no centro do Rio de Janeiro, ocupando um espaço histórico que foi doado pelo barão, sei lá das quantas, o duque, que construiu uma espécie de castelo, para o órgão público na época que atuava o Marechal Rondon. E esse espaço foi entregue a ele, foi doado para ele, para ser um centro de produção de conhecimento e referência indígena nacional, né? E ali funcionou o Museu do Índio durante bastante tempo, até que esse museu foi alocado em outro lugar e o prédio ficou abandonado. E aí, indígenas de várias etnias ocuparam esse espaço, que ele fica do lado do estádio de futebol Maracanã. Então, na época aí das Olimpíadas, da Copa e tudo mais, o governador Sérgio Cabral, que está na cadeia e de lá não vai sair, ele comprou esse terreno do governo federal com o objetivo de demolir o Parque Aquático Júlio Delamare, o Estádio de Atletismo Célio de Barros e a a melhor sétima escola do estado do Rio de Janeiro em qualidade de ensino. Ele ia derrubar tudo isso para fazer o quê? Um estacionamento, né? Então, houve uma mobilização da sociedade civil carioca, principalmente das esquerdas, teve porrada, teve prisão, teve uma confusão dos diabos durante uns 2 anos, isso explodiu em 2013. E, resumindo a ópera, teve muita mentira, né? O atual prefeito do Rio, ele chegou a dizer que tinha que ser demolido porque aqueles índios que estavam ali recentemente. Aquela ocupação indígena era uma coisa recente, ou seja, né? A terra é dos índios, a terra é dos indígenas, mas eles estão ali há pouco tempo, tira eles dali, joga para qualquer lugar, né? Mantendo a política do Pereira Passos. Então, o que acontece? Continuam lá com resistência, chama Aldeia Maracanã Resistência com X, tá? Tem uma página no Facebook. Eles estão fazendo uma campanha que eles precisam de juntar R$7 mil para colocar o quê? Banheiro, que lá não tem. A gente, quando vai lá, faz a necessidade entre folhas de coqueiro, numa latinha. Não tem a menor saneabilidade no local. Então, eles querem construir 4 banheiros, eles querem colocar água e eles querem colocar o esgoto. Como o Estado até agora não se manifestou, porque querem mais que eles saiam de lá ou morram, os próprios ocupantes da aldeia Maracanã Resiste, que vai ser a Universidade Maracanã, esse é o objetivo deles, transformar aquilo na primeira universidade indígena do Rio de Janeiro. Esse é o objetivo, está lá todo mundo lá lutando para isso. Eles estão fazendo essa campanha para angariar R$7 mil para colocar o espaço dentro de uma usabilidade de saneamento minimamente aceitável, né? Então, eu vou colocar no grupo da UQ Potiguar a campanha, que tem o número da conta do Nubank, da Júlia Chavante,
que eu queria que ela tivesse vindo aqui hoje, mas só avisei agora, na hora que já estava rolando a aula, não deu tempo para ela. E aí, essa é a primeira coisa. Eu só queria contar isso para vocês, para vocês terem uma noção. Quando eu botar a campanha lá, está todo mundo já sabendo da importância disso. Porque compartilhar, né? É impressionante a maneira como essas pessoas são achincalhadas, são menosprezadas, são desprezadas pelo poder público. Lá tem 60 pessoas, são 40 adultos, 20 crianças, sabe? Vivendo ao relento, porque a estrutura do prédio está comprometida. O governador gastou 60 milhões para comprar o espaço, gastaria mais uma grana para construir o tal do estacionamento, e esse valor poderia recuperar o prédio, né? Então, enfim, é isso. Isso é uma coisa. E a outra coisa que eu gostaria de falar é que eu tenho, junto com a Heloísa Buarque de Holanda e com a Rosângela, com a Universidade das Quebradas, a gente, pelo convivência presencial antes da pandemia, a gente tem um grupo onde a gente se reunia, que era um grupo feminista, que ele agora está com o nome Mulheres das Quebradas, né? E a Numa também participa quando pode. E esse grupo, com a questão da pandemia, ele era um grupo presencial, nós começamos a fazer encontros online e a gente pensou que não tem nada a ver ficar entre a gente ali se reunindo para discutir sobre a gente mesma, né? Porque eu acho que o feminismo, na verdade, é como a propaganda, a educação antirracista. O antirracismo é para brancos, o preto ele já sabe o que ele sofre, né? O feminismo tem que ser para todos, principalmente para os homens, porque as mulheres já sabem o que elas passam, as necessidades que elas têm e tudo que elas sofrem, né? Então, a gente tem uns projetos. Dentre esses projetos, tem um chamado Livres Livros, que é a proposta tem a proposta de formação de leitores, de pessoas que gostam de ler, não tem tempo, ou não tem como comprar o livro, enfim, vários motivos. Ou que não conseguem ler sozinhas. Eu tenho uma amiga que não lê e não consegue entender, né? Então, a gente tem o Livres Livros, é uma proposta de, primeiro, ler junto. Segundo, uma oficina de escrita para registrar as vivências dessas pessoas, porque mesmo, apesar de ser um projeto inicialmente pensado para as mulheres periféricas, a gente entende que dentro do contexto de apagamento social, racial brasileiro, todo mundo tem sua porção de periferia, todo mundo em algum momento está apagado de alguma coisa. Existem as pessoas que não têm privilégios nenhum. Existem pessoas que, mesmo tendo alguns privilégios, como no caso das mulheres, também tem uma série de não privilégios, e que eu acredito que também seja extensivo ao homem, que tem lá ancestralidade indígena, originária, ou negra, enfim, não importa, né? A gente só vai saber disso quando a gente registrar. Agora, a notícia triste é que esse curso, para os homens, ele só vai poder ser assistido online, gravado, tá? Mas é um curso para as mulheres lerem juntas. Nós vamos ler juntas a obra de Conceição Evaristo, textos selecionados. Vamos praticar escrevivência numa oficina de escrita também. E depois nós vamos oferecer uma oficina de editoração com o objetivo das pessoas que escrevem poderem compartilhar seus conteúdos escritos online, sem custo. A gente vai ensinar uma tecnologia de precariedade para a pessoa que não pode pagar alguns reais para adquirir os editores, né? Adobe e tudo mais, as ferramentas de publicação. A gente vai estar lidando com isso. Isso é outra coisa. Esse curso, eu vou colocar lá também a inscrição, tá o link de inscrição no grupo. Acho que a Rô até já colocou, não sei, mas eu coloco. E a outra coisa é que a gente tem um projeto chamado... Oi? Não coloquei, não, porque é concorrente nas terças. É terça, mas é de noite, né? Então não é concorrente. Tá bom, desculpa. Então, a gente colocou à noite por causa disso. E a outra coisa é um projeto de programa chamado Língua Solta, que é um projeto da Heloísa Buarque de Holanda,
que convida mulheres para falar sobre o que elas fazem e aonde toda a nossa manifestação artística existente no planeta acaba se encontrando com a linguagem da escrita ou da oralidade, que acontece na primeira segunda-feira de cada mês. E aí eu queria até propor a vocês que estão aqui, quem pudesse, através do grupo lá, do WhatsApp, me ajudar, porque eu preciso formar parcerias para aumentar a audiência desse programa, que começou ontem, com a Pamela, que é uma artista de artes visuais, né? A Pamela Castro, e junto com a arte visual, ela faz, através da arte, uma ferramenta de luta contra a violência impetrada contra as mulheres. E é uma artista internacional, e ela vem do grafite, né? Que é uma coisa super suburbana, super marginal ainda aqui no Rio de Janeiro até hoje, não sei por aí. Então, eu estou buscando formar com pessoas do Brasil todo parcerias, indicação de grupos, meio que formar uma espécie de assessoria de imprensa, uma rede de divulgação, de apoio de divulgação, para ver se a gente consegue dar a todo mundo, entregar esse conteúdo, porque a gente fala coisas muito importantes, necessárias, como a gente aqui falou, coisas importantes, necessárias, que são descolonizadoras, né? Mas a gente acaba ficando com um alcance muito limitado numa internet que é ilimitada. Então, eu vim aqui pedir ajuda para a gente fazer junto, participar desse projeto, que, na verdade, como eu falei, a luta do indígena chega num momento que ela tem essa interseccionalidade que abrange contemporaneamente a violência contra a mulher, a violência contra as pessoas, contra os precarizados, contra as pessoas periféricas, que é onde os nossos originários aqui nessa metrópole, que já foi capital de tudo, né, da coroa e do Brasil e tal, a gente acaba tendo mandado essas representações, esses sobreviventes, esses remanescentes, para o espaço, gente, de um não lugar, sem água, sem luz, sem comida, sem respeito, sem dignidade, tendo que acatar, sabe, uma série de propriedades de uma cultura que não é nossa, que tiraram da gente, sabe? Como eu disse, eu milito no movimento negro porque eu, infelizmente, fui impedida de conhecer a minha ancestralidade originária. E a cultura negra, através do candomblé, me trouxe muito conhecimento da minha ancestralidade negra, embora eu só seja preta por parte de pai. E tenho todo o meu passado originário, entendeu? Então, assim, estou aqui pedindo uma ajuda, porque é num momento em que a gente tem que parar um pouco, a gente tem que se unir, se organizar mais como povo brasileiro. Porque o brasileiro ainda não é um povo, não existe. O brasileiro é um cidadão geográfico. Porque a gente não tem uma identidade que nos una, sabe? Então, eu acho que a luta do índio, do negro, da mulher, no final das contas, é todo mundo que está no prejuízo, subalternizado. E aí essa é a minha proposta, através do que a gente faz, das nossas ações, um apoiar o outro e ver se a gente leva isso para o maior número de brasileiros e brasileiras possíveis. Parar de ver um pouco o globo, né, e ver alguma coisa que nos resgate e recupere uma identidade que a gente ainda tem, que ela ainda resiste em tudo aquilo que o Alder falou, nos sobreviventes, nos remanescentes, nos sítios, nos registros e tudo mais. É isso. Hoje, você não falou sobre o endereço das redes, onde é que encontra essas oficinas, onde é que encontra que já foi gravado? Tudo. A gente tem um canal no YouTube onde a gente concentra toda a produção feminista do PAC, da UFRJ, que é aí o espaço da Universidade das Quebradas. O YouTube o canal do YouTube chama Canal Fórum M. Canal Fórum M. Tá? E também, tanto no Instagram quanto no Facebook, é Canal Fórum M. Aí tem tudo lá, só está faltando entrar um seminário que vai acontecer dia 20 de março, vai ser o dia inteiro, um sábado, vai começar às 10 da manhã, vai acabar às 9 da noite,
onde é um debate visando conversar sobre como reunir todos os tipos de feminismos e lutas feministas e lutas de mulheres. Inclusive, tem uma mesa chamada Diálogos Urgentes, onde nós temos representatividades indígenas, que é a Júlia Chavante e a Sandra Benites, Guarani, não sei se vocês conhecem, ela foi a primeira curadora de museu na história do Brasil, né? Está em São Paulo, se não me engano, acho que é o MASP. E aí a gente vai ter essa não é uma discussão, é uma conversa, buscando como a gente poderia colaborar, interligar todas essas formas de luta, porque a gente luta muito. Eu tenho certeza que cada um aqui luta muito todo dia por manter sua dignidade, pelos seus direitos e tudo mais. Mas, assim, é como se a gente estivesse lutando em separado, né? Então, a proposta da Heloísa... a proposta da Heloísa Buarque de Holanda com esse seminário, que vai ser no dia 20 de março, eu vou colocar a divulgação, ainda não tem. Pronto, coloca tudo. E eu vou dar uma dica para você, Rose. Eu, de verdade, eu gosto de ajudar, estou muito aberta a colaborações, mas no momento é que eu estou com 2 projetos para prestar conta agora, que ainda estão em execução, que são esses 2, graças a Deus. E depois eu vou entrar com o meu mesmo, que também foi contemplado. E aí, assim, mas eu vou te dar uma dica. Entra em contato com todos esses projetos que já acontecem, que foi o que eu fiz com a Galeria Calicó Rio. Ela não é Rio, ela é Calicó Potiguar. E assim, eu consegui parceiros porque eu entrava em contato com os próprios, os concorrentes, né? Que seriam os concorrentes, mas que não são. Então, é assim. Agora já são 16h30, vamos finalizar, não é? A Rosângela é quem sempre finaliza, explicando o que vai acontecer na próxima. Quem tiver alguma dúvida, quiser mais informações sobre o Helder, né? O professor Helder, quanto tempo? Esqueci de você? Eu sou assim, uma quebradeira esquecida. Desculpa. Obrigada, Numa. Helder, vai falar alguma coisa, Helder? Eu queria só reiterar os agradecimentos pela oportunidade de estar aqui, de partilhar e de aprender. Para mim foi uma tarde muito boa. Ela está terminando aqui em Caicó agora com uma chuva fina, que eu espero que engrosse para a alegria aqui dos sertanejos e sertanejas. Muito obrigado. Palmas, você é maravilhoso. Obrigada, Helder. Obrigada, Helder. Lembrança a todos de Caicó, a gente querida de Caicó. Terra! Caicó, arcaico, meu peito catolai. Bora, agora eu vou dançar. Vamos lá. Vai lá, Numa. Não, tá bom. Tá relembrando os velhos tempos. Vai, pronto. Posso terminar? Pronto, então, quem tiver dúvidas ou quiser saber mais sobre tudo que foi dito aqui, é só escrever para o queputilar@gmail.com. Nós daremos retorno sobre os livros que a Numa apresentou, perguntas ou contato do professor Helder, se for necessário, a gente também... Professor Newton não está mais, né? Eu acho que ele já saiu. Mas ficou gravado. Ficou gravado. Verdade. Eu também agradecer a todos, né? Essa parceria aqui, essa tarde quebradeira. Parabéns a todos. Obrigada. E uma boa tarde. Obrigada, Teodora. Obrigada. Obrigada, Numa. Teodora, você é maravilhosa. Agora... Nós juntas, todas nós. Agora, a próxima aula, só lembrando que é do cordel, tá? Helder, você fique à vontade se você conseguir um tempinho, mas é o Aderaldo Luciano que vai dar aula sobre o cordel do punhal. Vamos que vamos. O cordel é um punhal. O cordel é um punhal.
É isso. Muito bom. Vai ser forte. Bem quebradeiro. Bem quebradeiro mesmo. E aí ele pediu, apesar de eu ter a aula gravada, pediu para fazer. Ele é um artista também, né? Assim, ele gosta de atuar. Mas foi ótimo, gente. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigado, Obrigada, gente. Fiquem bem. Boa tarde. Boa tarde. Saúde, Paz. saúde, Saúde saúde. para todos. Obrigada. Tchau. Tchau.